Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema da nossa meditação nesta manhã é a alegria de sermos filhos de Deus. Hoje estamos celebrando o Dia dos Pais e queremos meditar a partir da nossa filiação. Todos nós tivemos pais em nossas vidas, ou temos pais em nossas vidas, mas queremos refletir a partir de uma filiação que é comum a todos nós, que é a nossa filiação divina. É o reconhecer-se filho de Deus. Somos filhos de Deus a partir do nosso batismo. Nós somos incorporados pelo nosso batismo à grande família de Deus que é a Igreja. Então fazemos parte desta grande família de Deus e temos um Pai, Deus em comum, ao qual nós precisamos verdadeiramente nos reconhecer filhos e filhas. E eu quero iniciar esta meditação recordando do apóstolo São João. São João, em diversos momentos dos seus escritos, ele vai reconhecer esta filiação divina. E o que é interessante nós percebermos em São João, ele era um dos apóstolos mais jovens, ele era muito jovenzinho quando conheceu Jesus. Acreditamos que por volta dos seus 16, 17 anos, quando ele passou a integrar o grupo dos 12 apóstolos. E São João, pelos cálculos que se fazem, viveu por volta dos seus 90 anos. E lá com os seus quase 90 anos, São João escreve uma afirmação que está presente na sua primeira carta, que parece que ele era um jovenzinho e que parece que ele estava experimentando a graça de Deus naquele momento. Nem parecia que já há mais de 70, de 80 anos, ele havia conhecido Jesus de tal forma, tão expressiva, tão forte, que nas suas cartas ele escrevia sobre a fé, escrevia sobre Deus. E São João, como quem não conseguia sair do seu assombro de ter conhecido Jesus Cristo e o seu Evangelho, ele vai escrever assim, lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. São João, com ardor sempre jovial, ao afirmar isso, ele se sentia extremamente emocionado. Ele tinha emoção verdadeira quando ele dizia para aqueles aos quais ele dirigia as suas cartas que Cristo se fez homem por nós, que Cristo se fez nosso irmão, que nós somos discípulos deste Cristo e, portanto, nos tornamos outros Cristos, filhos de Deus, assim como ele era filho de Deus. E no seu prólogo do Evangelho, lá no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João, nós vamos ler: deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Como impressiona a gente perceber de que modo João começou a seguir a Cristo, de que modo ele se entregou
a boa nova do Evangelho, dedicando toda a sua vida, inclusive tendo sido escolhido o discípulo que cuidou da mãe de Jesus, da bem-aventurada Virgem Maria, até o fim da sua vida. E também nós vamos, como filhos muito amados de Deus, como nos convida São João a nos reconhecermos, nós vamos olhar também para outro exemplo das Sagradas Escrituras. São Paulo, apóstolo, vai nos dizer assim, lá na carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados e progredi no amor. Este, se nós podemos dizer, é o projeto de vida, é o programa de vida dos que são filhos e filhas de Deus. Vamos repetir. Sede imitadores de Deus como filhos muito amados e progredi no amor. A nossa tarefa de cristãos no mundo não é outra senão esta: viver o mandamento do amor ensinado por Cristo aos seus discípulos e, por extensão, a todos nós. Todos nós devemos viver este amor sem medida, porque nos sentimos filhos e filhas amados de Deus, é que nós vivemos o amor. É porque nós experimentamos o amor de Deus em nossas vidas, é que nós conseguimos viver este mandamento do amor. Quanto mais nos sentirmos amados, quanto mais nos sentirmos, como diz o Papa Francisco, misericordiados pelo amor de Deus, mais amorosos, mais misericordiosos nós seremos. Então eu vou dizer aqui alguns passos neste nosso caminho, neste nosso programa de vida de filhos de Deus. A primeira coisa é que nós precisamos tomar consciência de que Deus de fato é o nosso Pai e que Deus de fato nos ama muito. E como vai nos lembrar a profecia de Isaías, Deus é capaz de nos amar muito mais do que todas as mães do mundo amam seus filhos. Isaías vai dizer na sua profecia, ainda que a mãe se esqueça do seu filho, Deus não se esquecerá de nós. Então, saber que o amor de Deus por seus filhos é maior do que o amor de todas as mães do mundo juntas. Vai nos dizer Jesus na sua conversa com Nicodemos: tanto amou Deus o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É exatamente isso que São João vai resumir lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, quando ele vai nos dizer: Deus é amor. Porque Deus amou tanto este mundo, porque Deus amou tanto a cada um de nós, é que Ele nos enviou o seu Filho muito amado, para que todos nós pudéssemos neste Filho sermos amados, para que todos nós pudéssemos ter vida, vida plena, vida em abundância, porque somos amados por Deus. Por isso nenhum de nós pode admitir viver trazendo no coração o ódio dos irmãos, trazendo no coração o desprezo, a indiferença aos irmãos, porque todos nós somos primeiramente amados por Deus, porque Deus é amor. São Gregório de Nissa, ele vai dizer que é necessário contemplar sem cessar a beleza do Pai e com ela impregnar a nossa alma. E também São João Cassiano, ele vai dizer que o simples fato de olharmos para a paternidade de Deus
Aí ele nos diz assim: é um grande fogo de amor. A alma nele se dissolve, se abisma no santo afeto e se entretém com Deus, como seu próprio Pai, bem familiarmente, com ternura de piedade toda particular. E na mesma sequência, estas 3 citações estão nos números 2784 e 2785 do Catecismo da Igreja. São Cipriano, bispo e mártir de Cartago, ele vai dizer: quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos lembrar-nos de que devemos comportar-nos como filhos de Deus. Então, comportar-se como filhos de Deus. Este é o segundo passo do nosso percurso. Percebendo que somos filhos de Deus, nós devemos dar a Ele uma resposta. Nós precisamos corresponder com o nosso amor ao Deus que é amor. O Papa Bento XVI, logo no início do seu pontificado, ele escreveu uma carta encíclica, Deus Caritas Est. Deus é amor. E vale a pena que a gente conheça este texto, este estudo do Santo Padre sobre o amor de Deus. E assim ele vai nos dizer, eu trago aqui alguns trechos. O mandamento do amor, o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, só se torna possível porque não é mera exigência. O amor pode ser mandado, porque antes nos é dado. E ainda refletindo sobre as palavras da primeira carta de João, que nós refletimos há pouco, lá no capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, ele vai escrever assim: nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou primeiro e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. E ainda ele vai dizer, na história de amor que a Bíblia nos narra, ele vem ao nosso encontro, procura conquistar-nos, incessantemente vem ao nosso encontro. Ele continua a ser o primeiro a amar-nos, e dessa antecipação de Deus pode, como resposta, também despontar em nós o amor. É exatamente isso que tem insistido tanto o Papa Francisco, quando diz que Deus não se cansa de vir ao nosso encontro. Deus não se cansa de nos amar. Deus não se cansa de agir com misericórdia para conosco, mas muito pelo contrário. Somos nós que nos cansamos de procurá-lo. Somos nós que nos cansamos de ir ao seu encontro. Somos nós que desistimos de nos abandonar ao seu amor. Quando nós nos abandonamos neste amor de Deus, porque o reconhecemos Pai, nós também vamos ser capazes de amar. Só ama verdadeiramente a Deus aquele que verdadeiramente ama os seus irmãos e irmãs. E por fim, o terceiro passo da nossa caminhada, do nosso projeto de vida como filhos de Deus, é saber unir as nossas vontades. Unir a vontade de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida, às nossas vontades, aos nossos projetos. Nós seremos verdadeiramente felizes, nós seremos experimentadores do amor de Deus e saberemos amar verdadeiramente quando nós soubermos unir a vontade de Deus à nossa vontade. E como é que a gente faz isso? Primeira coisa é ter fé na providência. Ter fé que
aquilo que acontecer na nossa vida é vontade de Deus e que Deus sempre deseja o melhor para nós, seus filhos e filhas, e por isso tudo aquilo que acontecer vem do seu amor, da sua vontade e de um projeto maior. Então, nós sabemos que nós rezávamos no início, Deus sempre nos vê, Deus sempre nos ouve. E por isso, como nosso Pai, Ele sabe de todas as nossas necessidades. E vai dizer a carta de São Paulo aos Romanos: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo as nossas contrariedades, as nossas dificuldades, concorrem para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa alegria. Tudo concorre, tudo é graça de Deus, até mesmo aquilo que muitas vezes não nos parece. Também é preciso que a gente tenha uma confiança de filhos quando a gente reza a Deus. Quando a gente abre os nossos braços e reza a oração do Pai Nosso, a gente precisa acreditar que de verdade aquele que está nos ouvindo e nós estamos chamando de Pai, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. É preciso, portanto, ter essa confiança na oração. E a partir disso, é preciso que a gente sempre viva na fraternidade, que a gente sempre viva na presença de Deus, nos relacionando com os outros, nos relacionando com os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude e que neste Dia dos Pais também nós possamos olhar para o nosso Pai Deus e nos sentirmos muito amados e muito misericordiados. Amém.